Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Tiago, eu sou professor e atualmente estou na função de diretor no Simpro Guarulhos. Essa é a live Papo de Intervalo, onde iremos debater hoje os riscos do retorno às aulas presenciais no contexto da pandemia. Contamos com a participação do nosso convidado, que é o Jorge Caiano, e também contamos com a participação do diretor do Simpro Guarulhos, Valmir, e também do Padre Friso. Muito importante, pessoal, compartilhem nos seus grupos, Facebook, WhatsApp. É muito importante a participação dos professores do ensino privado, mas também do ensino público, neste importante debate sobre os riscos do retorno às aulas presenciais neste momento de pandemia. Eu queria convidar, então, o nosso convidado que vai trazer o tema, Jorge Caiano. Gostaria de se apresentar, Jorge? Boa tarde, meu nome é Jorge Caiano, eu sou médico sanitarista de formação, mas já faz um certo tempo que eu estou aposentado da profissão de médico, então eu prefiro ser tratado como um cidadão, né? E trabalho no Instituto Polis, que é uma entidade que faz estudos, assessoria, formação, com o tema principal do direito à cidade. Então, trabalho no Polis há muitos anos e tenho participado de alguns encontros e reuniões com grupos de professores, pais, diretores de escola, sobre esse tema dos riscos, né, e dos perigos de uma abertura precoce das escolas. Então, esse foi o motivo pelo qual me convidaram aí, o Tiago e tal, e espero poder contribuir um pouco para as reflexões de vocês aí. Legal, Jorge, já agradecemos a participação de você aí na nossa live. Pedir para convidar o Valmir para se apresentar também, Valmir, deixar umas palavras iniciais. Eu sou professor, né, da rede particular, no caso de duas faculdades aqui em Guarulhos, e atuo no Simpro já há algum tempo, no apoio à luta aí pelos direitos dos professores. Faço parte da diretoria atualmente do Simpro Guarulhos. Padre Friso, gostaria de se apresentar? Sim, grato, Tiago, os professores Valmir, do Simpro, o Jorge Caiano, por esse diálogo hoje à tarde, no intervalo, sobre voltar ou não às aulas presenciais, não é? Meu nome é Antônio Carlos Friso, sou padre aqui em Guarulhos, sou assessor da Pastorais Sociais, da Escola de Fé e Política, sou professor universitário, faço propaganda aqui, já que a gente não recebe nada para participar da live, pelo menos para vender o nosso livro, né? Legal, padre. O último livro, a trilogia social, a Bíblia defendendo o estrangeiro, órfão e viúva. Eu estou convencido, com os teólogos e teólogas da libertação, que a Bíblia e Deus é do lado dos pobres. Então, por isso que a gente escreve livro, dá cara a tapa, apoia candidaturas do Zelídio, do MTST, aqui em Guarulhos. Estou muito empenhado naquela candidatura, espero que a gente possa conquistar, pautar-se na cidade. E é um prazer dialogar convosco nesta manhã aqui. Legal, Padre Friso. Muito obrigado pela participação. E lembrando também que nesse último sábado nós tivemos a Assembleia dos Professores do Ensino Privado e foi aprovada uma moção de apoio e solidariedade ao Padre Júlio Lancelotti, que tem sofrido ataques lá em São Paulo, né? Um padre do povo, um padre das ruas. Então, aqui deixar a nossa declaração do Simpro Guarulhos, a nossa solidariedade ao Padre Júlio Lancelotti. E partindo, então, para
o início do nosso bate-papo aqui, do nosso papo de intervalo, queria levantar, então, Jorge Caiano, uma primeira questão, né? Recentemente, a OMS e a Fiocruz, eles lançaram documentos com orientações para o retorno às aulas presenciais, né? E com base nesses documentos, Jorge, nós podemos dizer que grandes cidades, como São Paulo, Guarulhos, ou até mesmo pelo mundo, possuem condições para essa reabertura das escolas, né? Como que se deu também a nível global essa reabertura, né? Existe possibilidade de reabertura neste momento? Pois é. Essa já é uma pergunta, como se chama, de fundo, né? Eu queria pedir, aproveitando então essa questão, para apresentar um conjunto mínimo, pequeno, de slides, para tentar seguir uma certa ordem na minha fala. Eu vou pedir, então, para vocês terem a paciência de eu colocar isso no ar, e queria informar para todos que esse material vai ficar disponível, o Tiago depois vai poder passar para quem pedir ou para quem quiser essa apresentação, e pegar um pouco do conteúdo, que provavelmente eu não vou conseguir falar todas as coisas que estão nos slides, mas depois as pessoas podem dar uma nova olhada, né, depois de terminado a conversa aqui, tudo bem? Então, eu queria saber se está dando para ver. Ótimo, sim. Então, é o seguinte, ó, esse primeiro slide, né, está o título, né, da conversa, né, os riscos do retorno às aulas presenciais no contexto da pandemia, a data de hoje, mas lembrando, né, outros eventos em que eu participei com o tema do desafio para a volta às aulas, e inclusive na Câmara Municipal de São Paulo, no Cresce do Ipiranga. Então, são vários eventos em que eu tenho insistido com essa fala aqui, ó. A pergunta não deveria ser se é viável abrir as escolas, né, para as aulas presenciais, mas sim o que é preciso fazer para viabilizar essa reabertura. Quando se fala o que é preciso fazer, a pergunta tem que ser remetida aos poderes públicos, aos governos municipais, no caso aqui em São Paulo, ao governo estadual e, teoricamente, também ao dito governo nacional, que, na verdade, é o governo que conspira ativamente contra o controle da pandemia. Isso é o mais grave que nós estamos vivendo, né? Então, eu queria só que vocês conseguissem dar uma olhada nesse quadro. Esse primeiro, São Paulo contra o novo coronavírus, é a página da Fundação SEAD. Então, trabalho com os dados oficiais, e a Fundação SEAD sempre coloca informações sobre o que acontece no mundo, o que acontece no Brasil e o que acontece em São Paulo, no estado, né? Então, esse material, essas informações são do dia 22, anteontem, né, que foi o último dia que eu consegui acessar as informações para colocar aqui nessa apresentação. Vocês vejam, né, no mundo inteiro, nós estamos chegando em 964 mil mortes por Covid. O Brasil, ele teve, até o dia 22, 137 mil óbitos, e hoje nós já estamos com mais de 139 mil mortes, sendo que 34 mil aconteceram no estado de São Paulo. Aqui do lado, eu coloquei uma questão para reflexão. O Brasil, ele tem o correspondente a 2,7% da população do mundo, né? Nosso país é muito grande, mas representam menos de 3% da população mundial. Acontece que nós estamos com esses 137 mil óbitos, que agora já são 139 mil, temos 14,3% de todas as mortes do mundo por Covid.
Isso sabendo que certamente o Brasil tem feito uma subnotificação ou a chamada subcontagem de mortes, né? Nós, sabidamente, temos mais mortes que não estão sendo registradas de forma adequada. Isso aqui eu estou chamando a atenção, que é extremamente vergonhoso e inaceitável, né? Então, colocando aqui, precisamos lembrar e falar dos mais, né, de 137 mil brasileiros que partiram, mesmo sendo mortes evitáveis. Essa frase, mortes evitáveis, essa palavra é muito significativa, porque boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas, né? E aí tem uma chamada aí embaixo. Se a gente para de gritar, né, nós vamos passar a aceitar tudo, né? Feito gado. Eu coloquei aqui também um dado sobre Guarulhos, né? 19.415 casos notificados e 1.414 mortes registradas em Guarulhos. Esse número, veja bem, 19.415 casos, ele é um número extremamente aquém da realidade. Por quê? Porque Guarulhos não está fazendo testes para diagnóstico em número suficiente. Isso é muito importante, muito sério, e é a grande verdade, né? O número, se você levar em consideração alguns dados que nós temos sobre prevalência de infectados, aqui da cidade de São Paulo, eu não tive informação sobre qual seria a prevalência estimada em Guarulhos, mas pegando a metade da prevalência daqui de São Paulo e aplicando em Guarulhos, nós teríamos em Guarulhos cerca de 150 mil pessoas infectadas, já hoje. Isso, olhando aqui para os 19 mil, a gente pode dizer que Guarulhos está diagnosticando cerca de 1 em cada 7 pessoas infectadas. Esta que é a realidade. Guarulhos não está diagnosticando. E aí, eu queria já entrar, né, nessa questão mundial. Por que a gente fala que a situação do Brasil é uma situação vergonhosa? Essa tabela, né, está dizendo que muitos países abriram suas escolas a partir do final de maio, cerca de 2 meses depois do início da pandemia nesses países. Por que eles conseguiram abrir essas escolas, né? Aí, então, entra essa informação. Aqui está colocado casos semanais de novos casos, né, de Covid. Casos e não mortes, né? Aí, quando você pega esses dados e transforma em casos por 100 mil habitantes, você vê que nós, aqui, os países, em geral, abriram com cerca de 1 caso para cada 100 mil habitantes por dia. Tá? Portugal abriu com um pouco mais de 2 casos por 100 mil habitantes. Né? Isso é importante. Veja que o Uruguai, aqui no meio, está colocado aqui o Uruguai, abriu, não no mês de maio, mas sim no dia 22 de junho, quando ele estava com 1,5 casos por semana, né, por 100 mil habitantes. Significa menos de 0,3 por 100 mil pessoas. Então, esses números são importantes porque, logo em seguida, eu coloco os dados de São Paulo. Veja que em São Paulo, né, comparado com esses outros países, nós estamos tendo alguma queda do número de novos casos, mas veja que aqui, por exemplo, no dia 24 de agosto, nós estávamos com cerca de 122 casos por semana por 100 mil habitantes, o que daria em torno de 18 casos por dia, 18. Então, mais de 10 vezes aqueles números de casos novos por habitantes que foram acontecer em praticamente todos os países. Vocês estão vendo aqui, Nova Zelândia, que é apontado como um modelo de país que conseguiu realmente conter a pandemia, ele abriu as escolas com 0 casos, né? Sem incidência de Covid. Agora, eles estão com em torno de 1, né? Em agosto. 1 caso por semana. Então,
2 casos, tá certo? E eu já aproveitei para colocar aqui a situação de Israel, né? Porque foi pedido um pouco essa informação sobre como é que aconteceu a abertura das escolas nos países. Na maioria dos países, não houve problema na abertura das escolas, exatamente porque houve contenção adequada de espalhamento do vírus. E esse espalhamento foi contido com algo em torno de 1 caso para cada 100 mil habitantes por dia. Vejam, no caso de Israel, quando Israel abriu as suas escolas, Israel estava com algo em torno de meio a 1 caso por 100 mil habitantes. Só que, em seguida, a abertura, veja que esses números subiu fortemente e se aproximou dos dados do Brasil ou mesmo dos Estados Unidos. E esse número se manteve bastante alto ao longo desse período todo, né? Julho, agosto, final de agosto e ainda agora. E o governo de Israel, é importante ficar bem claro isso, né? Na avaliação do governo de Israel, eles atribuem boa parte desse crescimento muito forte de casos novos, né? Depois de ter havido uma queda bastante importante de casos novos, houve uma recuperação da pandemia por conta da reabertura que eles consideraram precoce das escolas. Pelo fato de a abertura das escolas levar uma grande quantidade de pessoas a se movimentarem, sejam as crianças, sejam os professores, sejam os trabalhadores das escolas, sejam os pais, há um aumento da possibilidade de reacender a pandemia, né? E, de certa forma, né, os outros países, vocês todos estão lendo que na Europa houve um recrudescimento de novos casos na Espanha, na França, na Inglaterra, em vários países, mas nenhum desses países está atribuindo isso à questão da abertura das escolas. Pelo contrário, os países estão precisando rever as suas estratégias de abertura das escolas, e é o caso praticamente definitivo da França, que não quer voltar a fechar as escolas, mas a quantidade de novos casos está tão grande, está crescendo de tal forma que eles acham que não vai dar para manter as escolas. Então, em algumas regiões da França já estão voltando a fechar as suas escolas, né? Isso é importante que fique bastante claro. Então, isso que eu coloquei agora no outro slide essa questão, né? Casos por semana, né? Em São Paulo, município de São Paulo, mas eu digo para vocês, né? Guarulhos, nos últimos dias, teve uma redução do número de novos casos. Vejam bem que eu falei já, novos casos em número redução, por conta principalmente da falta de realização de testes de diagnóstico, mas mesmo assim, Guarulhos ainda está com uma taxa de 6 casos por 100 mil habitantes. Então, estaria com algo em torno de 6 vezes a taxa, que é considerada uma taxa relativamente segura para voltar a abrir as escolas. Este número, 1 para cada 100 mil habitantes, é o número que é utilizado pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, né, que é um órgão vinculado, um órgão de pesquisa, uma instituição respeitada no mundo todo, e que adotou esse número 1 por 100 mil habitantes, que é o que a literatura internacional recomenda, como sendo a referência para uma possível abertura das escolas. Isso não dispensa as escolas de, ao reabrirem, terem cuidados para evitar ao máximo possível que as escolas passem a ser o centro de onde criança pega de outra criança, transmite para o professor, transmite para o trabalhador, o servidor, né? Ou leva para casa, para os seus avós, para os seus familiares portadores de doenças crônicas que podem se agravar fortemente com a infecção por Covid. Então, essa é a situação. Eu queria só
aproveitar para mostrar, né, como é que a Fundação SEAD mostra casos novos por dia aqui em São Paulo. Vocês vejam que esse gráfico, ele é muito pouco instrutivo e pouco esclarecedor. Casos por dia e mortes por dia, né? Dá para dizer que, grosso modo, tem havido uma certa queda do número de novos casos e óbitos em São Paulo. Mas vejam que esse que foi tirado de uma publicação do UOL, né, da Folha de São Paulo, eles mostram novas mortes por dia no Brasil, e isso é chamado de média móvel. Média móvel é uma média tirada a cada 7 dias, e, portanto, então, ele consegue tirar um pouco essa variação diária que acontece, porque em fins de semana sempre o número de notificações cai, né? Então, a média móvel ajuda você a ter enxergar melhor a evolução. Então, vejam que o Brasil, ele está mantendo há meses um patamar alto de casos novos, que ficou durante pelo menos 3 meses com mais de 1.000 mortes por dia. 1.000 mortes por dia, né? E está havendo uma certa pequena redução nesses últimos tempos, tá certo? Agora vejam em São Paulo, né? São Paulo, essa curva de São Paulo mostra também uma certa tendência de queda, mas o que acontece, né? Essa queda, ela é uma queda que a gente considera instável, não é uma queda com garantia, né? Não se garante que essa queda vai se manter. Esse é o grande problema. Então, vejam o exemplo, né, da Espanha, né? Esse exemplo da Espanha, isso é uma publicação de jornal, mas mostra muito claro, né, que a Espanha teve um primeiro grande pico de novos casos, né, por 1 milhão de habitantes aqui nesse gráfico, mas houve um crescimento muito forte por um período de cerca de 1 mês, e em abril, no meio do início de abril, ele estava com um pico forte, alto. E esse pico foi reduzido fortemente em cerca de 2 meses. Vocês estão vendo que aqui é uma queda. Vejam que aqui, no outro, não é uma queda do tipo da Espanha. Não é uma queda, no caso de São Paulo, né, do tipo que você observa na Espanha. Está claro isso que estou falando? Por que esse país conseguiu, em cerca de 2 meses, reduzir de tal forma o número de casos novos? Porque fez a receita clássica que está em todos os manuais de epidemiologia, de vigilância em saúde, que a Organização Mundial de Saúde recomenda, a Fundação Oswaldo Cruz recomenda, o próprio Ministério da Saúde, antes desse desgoverno, tem esses manuais, né? Só que escondeu e impediu que os manuais fossem seguidos, né? Esse novo momento de crescimento, veja, acontece depois de cerca de 3 meses em que a Espanha passou com poucos casos novos. E agora, então, tem um recrudescimento. Esse recrudescimento tem uma outra história, que é importante que a gente perceba, né? Mas não vou falar disso agora. Vejam, então, o número de mortes diárias por Covid na Espanha. Houve um grande crescimento, um pico no mês de abril, e houve uma queda bastante forte, bastante consistente e bastante rápida, né? Então, em torno de abril, maio, e em junho praticamente zerou o número de mortes. Agora vejam, há uma recuperação das mortes nos tempos mais recentes, só que este pedacinho aqui do gráfico, ele foi ampliado aqui para vocês terem uma ideia de que a Espanha está tendo, sim, aumento de casos, mas o número de mortes está em torno de cerca de 20, um pouco menos de 20 mortes diárias. Não comparem com o Brasil, que continua com cerca de 800 mortes, né? Então, esse é o item que eu queria fechar essa primeira parte, um pouco mais prolongada do que eu gostaria, né? Uma atenção para isso. O Brasil e também o estado de São Paulo, graças ao distanciamento, uso de máscaras e as várias recomendações que foram seguidas meio aos trancos e barrancos pela população, porque houve muita oposição motivada por uma postura
criminosa de um chamado presidente inominável, né, que não dá nem para falar o nome dele, né, houve uma divisão, de certa forma, da população, mas se conseguiu achatar a curva. Achatar a curva, mas lá em cima, né? Achatou a curva de casos e achatou a curva de mortes para evitar o congestionamento dos hospitais e dos leitos de UTI. O que aconteceu, por exemplo, em Manaus. Manaus foi uma tragédia, porque muita gente morreu na rua ou em casa, né? Não tinha leito de UTI suficiente, e hoje se imagina que Manaus propagou de tal forma a pandemia que deve ter atingido a chamada imunidade de rebanho, com cerca de 60% da população já infectada pelo Covid. Atenção, Guarulhos, São Paulo, está longe dessa taxa, né? Estamos com em torno de 10% a 15% de pessoas que já tiveram contato com o vírus, tá certo? Então, o que nós fizemos, essencialmente, foi achatar a curva, achatar as custas do prolongamento. E o prolongamento é esse prolongamento que a gente vem vivendo há cerca de 5 meses. E isto, sabidamente, é insuportável para boa parte da população. É insuportável. Então, cada vez mais cresce o número de pessoas que fazem de conta que a pandemia sumiu. Sumiu na cabeça dele, sumiu na vida dele, porque a necessidade dele sair para procurar formas de se manter, né, e manter a família é de tal ordem que ele, de certa forma, faz como se a pandemia não existisse mais, né? E aí nós temos que ter muito claro que nós continuamos faltando o que é essencial, que é ações públicas, ações de governo voltadas para conter a pandemia. Conter a pandemia significa evitar mais novos casos. Evitando novos casos, se evitam as mortes. Como se evitam os novos casos? Através do diagnóstico, encontrando as pessoas que têm infecção através daquele exame chamado RT-PCR, que é aquele exame que se faz com cotonete longo, né? Procurando o vírus e identificar o vírus diretamente, né, através desse exame chamado RT-PCR, tá certo? É esse exame que é o essencial para o diagnóstico das pessoas em início dos sintomas, para que ela não fique uma semana disseminando o vírus antes de, eventualmente, descobrir que está com Covid. Então, esse diagnóstico precoce tem que ser complementado com ações ativas de busca de todos os contatos das pessoas que estão sendo diagnosticados com Covid, para poder fazer os exames necessários para essas pessoas, sejam da família, seja do local de trabalho, seja na escola, tá certo? E aí, para procurar também isolar essas pessoas. E o outro item é o isolamento, é garantir o isolamento, não é falar, olha, você está com Covid, fica em casa. Não, as ações públicas devem garantir e monitorar e fiscalizar para que essas pessoas infectadas fiquem realmente em casa. E isso não foi feito em São Paulo, na cidade de São Paulo, não está sendo feito em Guarulhos, não está sendo feito na maioria absoluta dos municípios do país, e, portanto, é essa situação que a gente está vivendo, né? Então, isso aqui é uma ilustração da época da abertura das escolas, em maio, no caso da Dinamarca, depois em Portugal. Eu tirei essas coisas todas e eu vou parar com essa apresentação neste momento, pedindo uma desculpa, viu, Tiago, pelo prolongamento dessa fala, que eu prometo que eu vou falar pouco tempo, mas eu acabo não conseguindo obedecer, né? Legal, Jorge. Foi uma fala muito esclarecedora, muito importante. Eu queria já aproveitar e já emendar uma outra questão, Jorge. A pandemia ela tem apresentado uma característica heterogênea, né? Ela atinge de forma diferente os ricos e pobres, os brancos e negros, e dentro das cidades também ela tem essa característica heterogênea, né? Ela se manifesta de uma maneira na periferia, de outra maneira no centro,
E, nesse sentido, como pensar a reabertura em uma cidade inteira, né, com essas diversidades locais, seja a nível estadual, seja a nível local, como uma cidade como Guarulhos ou São Paulo? Exatamente essa que é a questão, né? O Brasil é um dos países onde está mais claro essa realidade de que a Covid atinge de forma totalmente desigual a população, né? A Covid tem cor. O que significa que a Covid tem cor? Morrem muito mais negros do que brancos, né? A Covid tem preferência pela população mais pobre, né? Que tem maior dificuldade de seguir o distanciamento necessário, que sai mais para procurar trabalho, para procurar fontes de renda. Então, ela tem classe social também. Então, acaba se localizando mais nas regiões periféricas, que é onde essas populações conseguem uma casa ou se manter, tá certo? Então, esse processo, ele é um processo perverso, né? E, na verdade, a pandemia agravou tudo isso, né? Essa é uma situação que a gente já tinha, mas que a pandemia acabou agravando. E agora, o que eu acho que é importante é a gente reconhecer que, se existe solução para a pandemia, por que nós, o Brasil, não adotou essas soluções? Né? Esse é o grande problema, e a mídia, ela contribui fortemente para deseducar a população, para desinformar. Então, isso é grave, porque a mídia come do dinheiro privado das escolas privadas, dos laboratórios privados que estão lucrando com a crise, né? Dos hospitais privados, dos planos de saúde privados. Então, a mídia faz aquilo que o governo está fazendo, né? Desinformando, né? Negando a realidade da pandemia, fazendo de conta que a pandemia não diz respeito ao povo. Isso é grave, né? E falando, é uma gripezinha, só covarde que não vai trabalhar, né? Esse tipo de fala é a fala que consegue quebrar, né, qualquer senso de realidade das pessoas. Isso que é o mais triste, né? Porque, movidos pelas necessidades, as populações mais periféricas acabam saindo mais. E aí, infelizmente, Tiago, isto que é a nossa grande e perversa realidade, né? A desigualdade existe, mas, veja, isso tudo continua valendo, apesar disso, né, que aquela taxa de um caso novo para cada 100 mil habitantes, isso significaria, em Guarulhos, cerca de 12 casos na cidade. Veja, mesmo que esses 12 casos estejam localizados mais nas áreas periféricas, veja que são 2, 3 por bairro, 1, 2 por bairro. Isso é muito diferente da nossa situação atual. É por isso que essa taxa de 1 vale para um bairro, vale para uma cidade grande como Guarulhos, vale para São Paulo, que é uma cidade totalmente desigual também. O território da cidade é totalmente desigual. Mas a média de 1 vai fazer com que, mesmo na periferia, onde tem mais casos, né, o número de casos seja administrável. Se o governo fizer o trabalho necessário de testar as pessoas, de ter testes em quantidades suficientes, fazer o teste dos familiares e fazer a contenção adequada do espalhamento do vírus. Isto é o que está faltando. Né? Isto que os governos deveriam estar fazendo desde março e que não fizeram. É por isso que eu digo, né? A pandemia mostra que nós poderíamos ter evitado boa parte destas mortes que nós tivemos. Boa parte. Né? Que são quem? Os pobres, os idosos, as pessoas portadoras de patologias outras. Né? É isso que nós estamos assistindo. É um verdadeiro genocídio, né, da população pobre. E, infelizmente, né, os chamados poderosos, eles acham que não diz respeito a eles, né, porque eles não estão vendo os seus familiares morrerem. Né?
ou quando morrem uma quantidade bem menor, sabidamente. Então, é essa a nossa triste realidade. Legal, Jorge. Dentro disso que você comentou, agradecer a participação de todos aí no chat, todos e todas. A presidente do Simplo Guarulhos, Andréia, ela comenta, o doutor Caiano disse que o governo brasileiro escondeu manuais que poderiam evitar mortes. É mesmo um governo genocida, né? E todo o discurso desse governo, né, de não utilizar máscaras, de falar que é só uma gripezinha, contribuiu para esse número gritante de mortes e vidas perdidas neste país, né? É interessante observar que esse discurso da extrema-direita ele é muito parecido tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Que são projetos de governos autoritários, de extrema-direita, né? E que são contra os trabalhadores. Eu queria convidar... Olha, só, Tiago, só queria aproveitar só para falar mais uma vez, né? Esse inominável, porque não dá para a gente falar o nome desse sujeito, né? Ele seguiu como um cãozinho, né, obediente às ordens do Trump. Né? Então, ele usou o manual do Trump e, como todo cãozinho e aprendiz, fez de forma mais rigorosa do que o próprio chefe mandou. Né? O chefe não é burro, então ele muitas vezes puxa o freio, volta atrás, contemporiza e tal, mantém as suas opiniões, mas ele deixou muita coisa ser feita no governo porque ele não controla totalmente o serviço de controle da disseminação do coronavírus lá, né, que é todo um sistema que existe já estabelecido há muito tempo, né? O próprio assessor especial da presidência do país é uma pessoa que não comunga das opiniões do Trump. Né? Aqui no Brasil, nós tivemos, durante um tempo, um ministro que brigou, agora esse ministro já, depois de deixar de ser ministro, ele já voltou às pazes com o governo, né? E foi colocado um ministro que é simplesmente um general que nunca mexeu com saúde, não entende de saúde, e a única função dele foi realmente sabotar qualquer medida necessária para a contenção da pandemia. Ele sabotou, segurou o dinheiro, impediu as compras, né? Interviu nos estados que estavam fazendo coisas por conta própria. Então, e ameaça os funcionários do próprio ministério. Isso é o que é mais lamentável, né? Um general que segue as diretrizes do seu chefe, né? E, portanto, foi agora premiado com o título de titular, né? Ele era suplente, né? Um segundo, e agora ele está colocado no cargo porque ele consegue cumprir as ordens do chefe, né? Que é realmente impedir, né, o nosso sistema público de saúde, o SUS, de fazer o controle. Porque o SUS tem capacidade, sempre teve essa capacidade, ele demonstrou isso com o HIV/AIDS, foi exemplo para outros países, né? O nosso sistema público de saúde, ele é combatido pelo setor privado, que só vai tirar lucro se o SUS não estiver funcionando bem, né? Mas o SUS tem capacidade, tinha essa capacidade, e ele foi sabotado ao longo desses últimos 2 anos, sabotado mesmo com falta de recursos, com desestruturação do seu sistema de funcionamento e com a desarticulação junto aos estados. Isso tudo é que é o grave que muita gente engoliu, né? E a mídia escondeu. E a mídia pactua dessa situação. Sim. Gostaria de convidar o Padre Friso para trazer o seu ponto de vista, Padre. Então, primeiro, grato, Jorge Caiano, pelo seu exercício, pelos gráficos que você nos mostra, por esta praticidade da matemática aplicada, não é? E matemática é exata, não é? Só que essa exatidão, essa ciência, não entra na cabeça do demônio que nos governa agora.
agora, o professor Jorge, doutor Jorge Caiano, agora eu vou para a linguagem teologal, não é? Para entender por que, como padre, como teólogo, filósofo, biblista, é a minha hermenêutica, é o meu arcabouço de palavras, é o meu universo com o qual eu consigo me relacionar com as ciências, não é? Então, essa matemática aplicada, exata, não entra na cabeça do demônio que nos governa. Esse título não é meu, Tiago, o Valmir, é do nosso queridíssimo Frei Beto, que escreveu um livrinho muito bacana esse ano, intitulado O Diabo na Corte, uma leitura crítica do Brasil atual. E na teologia, pena que, é claro, e antes do Beto, esse aqui é desse ano, antes do Beto, eu escrevi o meu, já pautando pontos de vistas para quem perdeu amigo nas eleições, não é? Esse aqui, o meu, saiu antes do Bolsonaro, antes. Então, a política, Tiago, o Valmir, Jorge, nós que somos um pouco velhos, tem lógica, tem lógica. Se você põe fogo, vai pegar fogo. Se você apaga, põe água, vai apagar o fogo. A política tem sua lógica, os arranjos têm sua lógica. Então, mapeando, seguindo a política de 2015, 16, 17, saiu esse livro, onde eu falo o perigo da eleição do Bolsonaro. Os últimos 3 artigos estão aqui. Então, eu volto à nossa teologia. E aí faço uma pergunta para o professor, não é? Eu sou padre na periferia, trabalho no Jardim Cumbica, não é? Araponga, Jardim Cumbica. E fica a minha pergunta, já depois eu vou falar. Minha pergunta é, diante de tudo que o professor Jorge Caiano nos falou, é possível, ele mostrou fotos da Dinamarca, da Suíça, a minha amiga é judia e estuda na Finlândia, ela tem a chave da biblioteca, ela fecha a faculdade e leva a chave para casa. Na Finlândia, eu estou falando. Se o aluno quer estudar de noite, vai de madrugada na escola. Quer estudar de manhã, vai na faculdade. Ela tem a chave do departamento de cinema. Não é? Como é que a gente vai conseguir evitar o alastramento desta pandemia, pantos do grego, tudo está contaminado, na escola República Venezuelana, instalada no Arapongas, onde, por turno, 1.000 crianças estão juntas. Sabe o que é 1.000 crianças juntas? Numa escola. Eu estou falando da escola República Venezuelana, no Jardim Arapongas. Então, que os dados do professor, do Dr. Jorge, sejam de alertas. Sejam alertas para nós. Não vamos ficar aqui dialogando nós de esquerda com esquerda. Vamos pegar isso, pôr no grupo da família, que acredita ainda na saída, que esses caras estão, que está tudo mentindo. Vamos pegar esses dados, essa live, e dizer, pô, passa para o teu parente, para o teu namorado que brigou com você, para o teu marido que está brigado contigo, para a tua mulher que acredita ainda no Bolsonaro. Faça um trabalho de cidadania, por favor. Saiamos do nosso círculo, esquerda para esquerda, e para dialogar com aqueles que ainda estão enganados. E tenhamos paciência. E, se possível, se você perdeu um amigo nas eleições, recupere-o agora. Não é? Se perdeu, se ele continua perdido, deixe-o, diz o Evangelho. Então, venham aqui minhas análises. Né? Mais 3 minutinhos eu termino a palavra. De que ponto nós falamos? Nós falamos deste ponto de vista. Laudato Si. A carta do Papa sobre o planeta. E o Papa fala, se nós continuarmos a tirar tudo da Terra na velocidade que esse capitalismo selvagem, tirano, nefasto segue, o mundo vai acabar. A raça humana vai acabar. Bastou
um nanovírus 10 vezes menor que o diâmetro do fio nosso de cabelo, invisível, parou o mundo. Parou o mundo. Por que isso? Alguns cabeça dura, não é? Dizem que foi feito em laboratório. Alguns cabeça dura acham que veio da China. Alguns ingênuos acham que é de Deus. Não é Deus, não tem nada a ver com isso. É obra da intervenção humana. E virá os estudiosos, aí eu deixo para o Jorge falar, um vírus pior que o Covid-19. E esse será fatal. Fatal. Se nós continuarmos a fazer tanto mal à Terra. Mas esse texto saiu, queridos, em 2005. E aí nós fizemos 2 campanhas da fraternidade no Brasil sobre meio ambiente, não é? Casa comum, biomas. Fizemos uma campanha sobre políticas públicas. E quem veio? O Temer e o Bolsonaro. Parece que quanto mais nós rezamos, mais o diabo impediu que nossas orações chegassem a Deus. Então, talvez a gente não tivesse feito nada disso e estávamos ainda terminando aí o governo da Dilma e tanto mal não teria se abatido sobre nós. Mas estamos gritando, não é? Então, a partir dessa perspectiva, eu deixo aqui minha pergunta e me calo e peço, não é? Vamos multiplicar esse diálogo, não é? Passe esse diálogo para os alunos, põe no grupo lá da catequese, nos teus alunos, dá resultado. Partilhe. Você só vende um produto se ele estiver exposto na loja. Então, o teu saber, se não for dialogável, não vai sair de ti. Então, multiplique. Então, deixo aqui minha pergunta, né? Será que diante de tanta ofensiva à Terra, não é? O Dom Von Moore, o presidente da Assembleia, denunciou ontem na ONU, tem 40 barragens para explodir como explodiu Mariana em Minas Gerais. 40 barragens. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? E o governo nada faz. Faz o vírus de mercadores de Veneza, não é? Nada faz, não é? E nós, poucos, somamos nossas vozes, ecoamos nossas vozes entre nós mesmos. Então, querido doutor Jorge, né, se o senhor pudesse nos ajudar um pouco, né? Virá, de fato, se nós não cuidarmos do planeta, um vírus tão letal como esse Covid-19? Fico aqui, deixo essa pergunta e agradeço a todos pelo convite, não é? A gente teria muito mais que dizer, sobretudo do estresse causado, né, por esse trabalho que a gente acha home office. Ai, que bom falar home office. Até a gente sai em inglês, mas está nos deixando estressados, né? O marido perdeu o emprego, a mulher home office. Então ela trabalha, não é? Ou o marido vem para o home office e a mulher perdeu o emprego. A gente tem que trabalhar mais para dar conta de pagar as dívidas, não é? Então, criamos tanta tecnologia, a gente achava que, o Marx dizia, né? A gente vai criar tanta tecnologia que a gente vai poder descansar um pouco. De 10, 12, passar para 8, de 8 passar para 6, de 6 trabalhar só 4. E o resto, vamos descansar, pescar, comer, beber, enfim. Olha, nada disso aconteceu. Estamos trabalhando muito mais, estressados, e onde vamos parar? Não é? O suicídio por dia no Brasil, 41 pessoas buscam no suicídio a resposta para o seu problema. Suicídio. Imaginemos, queridos e queridas que estamos ouvindo aqui, um ônibus cai no precipício todo dia no Brasil. Um ônibus. E quem vai chorar? E essas pessoas, as cicatrizes que deixam. E parece-nos que o governo que está aí nada responde, não é? Então, por que não votar na esquerda nas próximas eleições? Votar no PSOL, votar no PT, votar no PCdoB, votar nesse pessoal da esquerda, não é? A esquerda, eu deixo aqui meu recadinho, a diferença entre esquerda e direita é o seguinte, a esquerda pensa em todo mundo cruzar a linha de chegada,
E quem é de direita só pensa só no seu grupinho e nele cruzar a linha de chegada. E o resto fica aí para trás. Então, te imploro, não é? Te imploro. Seja de esquerda nas eleições, nas próximas eleições. Shalom. Obrigado a todos pelo convite. Legal, Padre. Obrigado. Minha mãe, como católica fervorosa, me presenteou com o seu livro, Padre. De fato, perdemos muitas amizades durante as eleições. Obrigado. O Jorge vai pensando na pergunta do Padre, eu gostaria de abrir a resposta. Na resposta do Padre. Valmir gostaria de fazer uma fala. Jorge, pode... Vamos ver se a gente pode separar um pouquinho só. Manda ver. Eu queria aproveitar algumas falas do Padre. Padre, eu sou meio agnóstico, eu diria, né? Ateu, um ateuzinho. Mas eu fui vizinho, praticamente vizinho, convivi muito tempo e muito de perto com o Dom Angélico, lá em São Miguel Paulista. Eu morei muitos anos em São Miguel e era quase vizinho do bispo, né? E a gente conversava muito, e eu gostava muito de me relacionar com ele, e sempre me dei muito bem trabalhando em muitos bairros na região de São Miguel Paulista, com as freiras, com os padres mais progressistas daquela região, todos eles adeptos da teologia da libertação, e tentei, de alguma forma, contribuir com os processos de educação popular, de informação sobre direitos à saúde, isso ainda antes da Constituinte de 88 e bem depois também, né? Então, eu conheço muito bem essa linguagem, né, que o senhor utiliza, e eu acho que é muito importante mesmo, né? Eu concordo com o senhor, né? Eu tento colocar algumas informações para que os números possam ser um guia para uma leitura mais objetiva e isenta, né? E eu tento reforçar com esses números, porque eles são números incontestáveis. Não há como você dizer que esse número é mentira, né? Os negacionistas mentem, inclusive, em relação a isso é verdade, né? Mas esse é um ponto. A questão de como se consegue sensibilizar de forma, digamos, adequada essa população que está, muitas vezes, sem encontrar formas de se enxergar nessa situação, né? O desânimo, ele é um desânimo que vem de longa data, né? E vem se acentuando ao longo do tempo, né? E o desencontro de informações é tão grande, né? E o controle pelo, digamos, o esquema mais perverso de domínio são pelas redes sociais que a maioria das pessoas utiliza hoje, né? E o que tem de fake, o que tem de falsidades, e o que tem de grupos que estão investindo pesadamente no controle das cabeças das pessoas, controlando as informações que chegam a essas pessoas, é muito grande, né? O que anima um pouquinho a gente é que, mesmo assim, no que diz respeito ao tema da volta às aulas, a maioria dos pais continua acreditando que nós ainda não estamos em condições. E essa é a grande verdade, porque isso é a verdade. Então, a mídia e as redes sociais... O medo, né? O medo do filho escutar. Sim, a mídia e as redes sociais têm muito poder para calar as pessoas, mas não conseguem enganar todas as pessoas todo o tempo. Então, Tiago, esse que é o ponto do tema da volta às aulas presenciais, que hoje é um dos momentos em que as pessoas passam a se preocupar e ter um interesse nessa discussão sobre a pandemia. E é por isso que eu tenho procurado trabalhar para expor essas opiniões sobre a necessidade absoluta do controle da pandemia como condição para a abertura das escolas. Se eu tirasse, né, a questão do controle absoluto da pandemia e aplicasse para a economia, é a mesma coisa. A nossa economia só vai se recuperar se nós investirmos de forma decidida e forte
e articulada, porque na Grande São Paulo, se os governos não se entenderem e não fizerem uma política única com o mesmo rumo, né, mesmo que em ritmos e com pesos diferentes, mas se não houver essa articulação metropolitana, não adianta um município investir para controlar e o outro continua disseminando a pandemia para o município vizinho. É como no caso da dengue, né? Você não controla a fronteira do vírus. As pessoas circulam, o vírus circula junto. Então, o mote da abertura das escolas é um dos momentos que permite essa reflexão, né? Porque, no que diz respeito à questão da abertura, a população continua acreditando que não está no momento. E é por isso que os governos, o mesmo governo do Estado que quer abrir a todo custo, ele puxa o freio, ele não consegue impor isso da forma como ele gostaria. Né? O que aconteceu com a economia, e a gente poderia ter utilizado o próprio exemplo da economia para não ficar como se fosse uma, né, economia ou saúde, se estivesse muito claro que saúde, né, sem a saúde, sem o controle da pandemia, não há economia que consiga se recuperar, né? E quando isso fica claro, os empresários, né, pelo menos os micros, os médios empresários, se colocarem isso de forma clara na cabeça, vão perceber que eles estão sendo enganados o tempo todo. Né? Esse discurso economia ou saúde ou mortes por Covid, ele é uma equação falsa. Né? Então, um último elemento que eu queria estar agregando, né, é o tema ambiental. E vários estudos realmente comprovam que esta pandemia ela tem uma certa especificidade, mas ela não é isolada. Nós já tivemos várias pandemias, né, ou pelo menos inícios de pandemias, de outros vírus, e todos eles, né, todas as pandemias nesses últimos 10, 15 anos, aconteceram por conta do processo de desenvolvimento totalmente caótico e antiambiental, né, que foi aplicado nesses últimos tempos todos. Né? A chamada globalização veio com a implementação de um discurso, né, que é o do não-Estado, né, desmonte dos Estados, desmonte dos programas sociais, desmonte da legislação trabalhista, desmonte de tudo quanto é coisa que representou avanços na conquista de direitos por parte da sociedade, né, e representou também o processo de degradação e destruição ambiental. E isso é que vem gerando, né, novos tipos de vírus e novos riscos. E são vários estudos que mostram que, sim, né, esta pandemia, quando e se a gente conseguir conter, ela será seguida de outras. Né? E ninguém sabe a gravidade das próximas. Né? Porque nesse grau de incerteza que a gente está. Mas não há dúvidas de que as pandemias vão continuar acontecendo e podem se agravar. Né? Isto é verdade absoluta e consenso entre boa parte dos cientistas que estudam o tema do ambiente, estudam o tema agrário, estudam o tema florestal. Todos eles sabem que quando você devasta o ambiente, né, é onde o vírus vai chegar mais perto das pessoas, sair dos animais para atingir pessoas, né? Então, esse é um tema que realmente merece toda a reflexão e todo o cuidado. Infelizmente, a gente não está conseguindo espaços adequados, né, para conseguir discutir esse tipo de assunto. Né? Então, essa é o nosso desafio real. Né? Nisso eu concordo e eu sinto mesmo, e eu já também não sou uma pessoa extremamente jovem, né? Eu já tenho minha idade, mas eu tive o prazer de trabalhar com muitos padres e freiras, né, nesse trabalho de uma catequese que é muito, digamos, muito feijão com arroz e muito no miúdo, né, de conversas com pessoas, com grupinhos de pessoas e tal, com muita paciência. E eu acho que esse é um trabalho necessário,
né? E, para finalizar, então, concordando mais uma vez, né, nós precisamos vincular mais fortemente o processo de discussão sobre as eleições de novembro e uma possível escolha de novos vereadores e prefeitos, mas juntando com Lé com Cré, juntando com a própria pandemia. E é por isso que eu estou tentando chamar a atenção de todos que estão assistindo, que tem que haver uma cobrança muito forte do governo de Guarulhos, que não está fazendo o diagnóstico de Covid, não está fazendo as medidas de contenção que são necessárias e imprescindíveis, e não está protegendo, então, a população mais vulnerável da cidade, que mora exatamente nesses bairros mais pobres, né, na região de Cumbica, na região do Pantanal, né, na fronteira com São Miguel. Então, são essas populações que são as mais atingidas, né? E isso é uma verdade que precisa ser mostrada de alguma forma, né? Havendo informações, a gente poderia, inclusive, montar mapas que demonstrassem mesmo a concentração dos casos e das mortes em algumas regiões de Guarulhos, e que não é de forma igual, não é homogênea nunca, né? Mas o grau de heterogeneidade de Guarulhos é de tal ordem, padre, que existe uma informação que está contida naquele dado sobre número de mortes, que aquele número de mortes, quando você olha o estado de São Paulo inteiro, né, Guarulhos tem mais mortes, que é o que se chama de sobremortalidade, ou o que eu chamo de um excesso de mortes, né, maior do que a própria cidade de São Paulo, maior do que São Bernardo do Campo, maior do que Osasco, não, igual a Osasco, né? Mas Guarulhos é um dos municípios da região metropolitana que tem excesso de mortes, né, comparado, por exemplo, com a capital, que não é normal, não é aceitável. Isto é desgoverno, isto é governo conduzindo as coisas de forma equivocada, né? Omissa. E isso tem que ser cobrado. Quando? Nas eleições. Então, a própria esquerda, os próprios candidatos mais progressistas precisariam realmente, né, juntar mais as coisas, né? O tema da pandemia, ele está deixando o primeiro plano das preocupações, né, às custas de muita repressão e muita desinformação e muito trabalho invertido da mídia. Mas o tema das escolas faz parte da pandemia e é um tema que preocupa muita gente. Então, esse tema não deveria ficar na mão só do Simpro, né? Eu digo isso. Não deveria mesmo, deveria ser apropriado pelos pais, todos os pais, né, devem estar preocupados com isso, mas tem que haver uma construção de uma linguagem de aproximação entre o conjunto do professorado com os pais, né, de forma que ocorra a possibilidade de o tema servir de mote para uma abertura de olhos, né, e vincular isso, então, diretamente com o processo eleitoral. Olha, está perto, mas ainda está em tempo desse governo fazer alguma coisa que preste. Vamos cobrar. Se o governo continuar sendo um desgoverno, fica cada vez mais demonstrado que ele tem que ser mudado, né? E esta Câmara, se for conivente com esse governo, como a maioria das câmaras acabam sendo compradas, né? Se continuar conivente com esse governo e esse desgoverno, então também tem que ser mudado. E isso deveria ser o mote das campanhas, né? Pelo menos um dos motes. Eu não estou querendo desconsiderar e considerar menos importante qualquer outro, mas no que diz respeito à pandemia e no que diz respeito ao tema da reabertura das escolas, vamos vincular essas duas coisas da forma adequada e vincular isso com o processo eleitoral. Este é um convite, né, de trabalho que poderia estar sendo abraçado por muito mais gente, né? E quanto mais pessoas trabalharem no mesmo sentido, pressionando a Câmara desde sempre, né, para falar, olha, e aí, cadê as medidas? O que é que o governo está fazendo para poder abrir as escolas?
Nós queremos, sim, abrir as escolas. Nós precisamos das escolas funcionando. Né? Não vai querer imaginar que os professores querem ficar em casa, dando aula de casa, né? Que é um horror. Né? A maioria dos alunos nem consegue, inclusive, instrumentos adequados para conseguir acompanhar ensino à distância. Né? Então, vamos trabalhar essa questão, certo? Legal, É um Jorge. convite. Muito bom esse convite. Aí fica o convite a todos. Um convite à luta. Valmir, passar a palavra para você, Valmir. Você fazer... Boa tarde a todas, a todos que nos assistem. Tiago, obrigado pela organização aí, muito, muito bacana. Padre Friso também, presença importante. Jorge, nosso amigo já há muito tempo, e grande batalhador na área da saúde, da informação e tal. Obrigado, Jorge, pelas palavras aí. Queria começar rapidamente falando assim do começo da pandemia e do negacionismo, né? Que foi exatamente o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu na Itália, com a explosão que teve de casos na Itália, que chegou a um empilhamento de cadáveres inédito na história pelo menos a história mais recente, né? Depois da Segunda Guerra, né? Na Europa e na Itália, especialmente. E o nosso governo acompanhou o governo, né, subordinadamente, o governo americano, na sua desfeita, né, na sua indiferença ao sofrimento das famílias, né, ao sofrimento dos parentes, enfim, das pessoas que estavam perto dos que estavam morrendo, né, e minimizando, né, essa situação e os sentidos dessas perdas das vidas, né, menosprezando mesmo as vidas. Não precisa nem falar o nome, que o Jorge já mencionou, desse governo. Né? E eu queria só apontar alguns dados, né, de uma pesquisa que foi feita aqui pelo Simpro Guarulhos, inclusive uma pesquisa que foi feita em 2 fases, e que, de alguma forma, reforçou, né, o que nós já sabíamos, de alguma forma, né, algumas novidades, mas muita informação que já sabíamos do trabalho, em relação ao trabalho dos professores, relativo ao teletrabalho. Inclusive, essa pesquisa foi feita em outras regiões também, em São José do Rio Preto, em outras regiões que acompanharam e fizeram as pesquisas com professores, né, uma amostra de mais de 100 professores e tal. E essa pesquisa mostrou que o professor está trabalhando muito, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, que o professor está em casa com a sua família, né? Comendo pizza o dia inteiro, a noite inteira, sem mexer, né? um teclado, né? Além do mais, tem uma pressão das escolas, né? Essa pesquisa identificou isso também, né? E que, inclusive, pediam, né, solicitavam mais rendimento dos professores, né? E a pesquisa mostra que 80% dos professores diziam, né, que estavam trabalhando mais do que no presencial, nas aulas presenciais, né? Mais de 65% estavam trabalhando 6 horas ou mais, né? A internet, o uso da internet, no caso da tecnologia que deveria ser fornecida pela escola, é providenciado pelo próprio professor, pela professora, né? Usa a sua casa, a sua sala, o seu escritório, o seu quarto para poder dar as aulas, né? E 60% desses não tem local específico, né, para dar aula, né? Às vezes acaba tendo que dar aula num espaço comum da casa, né? A antecipação das férias, que foi feita por várias escolas, prejudicou muitos professores, também porque acabou que o professor dá aula numa escola, teve férias numa escola e na outra não teve. Portanto, ele vai passar o ano inteiro trabalhando, né? O que gera, de novo, uma sobrecarga, né, de tarefas e de tensão, né? Algumas escolas reduzem pelo o contrato, né, da carga horária, mas o professor continua fazendo as 8 ou 10 horas de trabalho. Quer dizer, não houve redução real, né, do trabalho dos professores.
professores também não receberam uma formação adequada, né, para mexer com o instrumental, com os equipamentos, né, tecnológicos, com as plataformas e tal. Foi tudo feito muito em cima da hora, sem nenhuma precaução, né, em relação, inclusive, às capacidades dos professores, aos equipamentos que as escolas, na maioria dos casos, não forneciam, né, para os professores, né, e isso fica tudo a cargo do professor. Além de ter uma redução de salário, uma sobrecarga de hora de trabalho, né, ainda assim ele vai ter uma sobrecarga na conta de luz, né, também, da energia, no caso. Fora os equipamentos que podem sofrer avaria, né, estragar, ir para o conserto, etc, etc. Né? Enfim, esse é um cenário só que eu queria destacar, que é importante, né, assim, para a saúde do professor. É um dado super importante, porque a gente sabe, o pessoal acha que o professor tem 2 férias por ano, e não é verdade, né? Que o professor só vai lá e dá aula e vai para casa, e depois vai passear, vai para a praia, que não é verdade, né, também, né? As responsabilidades que eles têm com os alunos e as alunas, e também com seus filhos, com seus familiares. A mulher acaba sofrendo uma sobrecarga até, muitas vezes, mais que os homens, né, que a gente já sabe, historicamente, isso acontece. Enfim, e acaba que a gente entra no tal, né, do sofrimento psíquico, né? Temos notícias que vários professores e professoras, né, estão procurando atendimento psicológico, né, tendo que tomar remédios, enfim, para poder suportar as suas emoções, né, suas tensões, enfim. E que há exatamente um descompasso, né, um desequilíbrio mesmo, que seria anormal se um professor, né, ou um trabalhador que estivesse sob pressão não se sentisse mal, né? Seria um problema, a gente não estaria diante de um ser humano, né? Bom, isso só para dar um mapa, assim, rápido, né, da situação do professorado como um todo, né? Agora, falar da questão da pandemia, né, que eu acho que é um caso gravíssimo, né? Eu acho que as pessoas não têm noção, assim, em geral, né? Em geral, não tem noção, ou já assimilou muito do impacto, né, daquela notícia do vírus que mata muita gente, né? Mas que os efeitos não são, já tem pesquisas que mostram isso, né? Que os efeitos não são só imediatos, né? Tem efeitos em impactos na vida cerebral, nos neurônios, né, nas células nervosas, né? Um efeito, por exemplo, pessoas assintomáticas podem ter efeitos, sim, impactos, e podem ter efeitos colaterais e mais adiante, né, do coração, de outros órgãos do corpo. Então, não é uma gripezinha, né, como a gente já ouviu falar, mas que essas vozes hoje estão mais caladas, né? Tem um impacto muito grande, né, da pandemia nas nossas vidas em geral, né, da população em geral e dos professores em particular. Abrir uma escola hoje, nas condições que nós temos, é um crime, né, e deve ser recusado pelos professores, deve ser rejeitado, assim, peremptoriamente, né, é uma recusa, é um ato de desobediência, né, é o direito à vida. Mas não é só a vida do professor como um egoísmo que o professor tem que ele sobreviver e ficar em casa. Não é isso. É um ato de solidariedade também para alunos e para os familiares desses alunos. E até para os diretores de escolas, que muitas vezes forçam para voltar às aulas, né? Isso seja no público, seja no privado, né? Então, o caso é abrir a escola, né, para abrir as portas para o vírus entrar e circular mais rapidamente. Então, eu acho que nós não devemos correr esse risco, né? Não colocar a vida dos estudantes em risco, e dos familiares deles, e dos nossos familiares, dos nossos amigos. É uma questão humanitária. Tem que ser levada a sério, né? A sério, né? E assim, a economia, dentro do capitalismo, ela vai querer sobreviver às custas dos trabalhadores. A gente sabe disso, né? Então, é secundário hoje falar em economia. O prioritário é mudar, inclusive, os nossos modos de pensar sobre a economia, que ela não é tão urgente assim. Para que crescer? Para desmatar mais? Para causar devastação ambiental, devastação social,
psíquica. É isso que nós queremos? Essa é uma questão, né? Não sei, Jorge, eu gostaria até que você comentasse, assim, alguma coisa, se você achar conveniente. Era isso, assim. Legal, Valmir. Eu vou informar o pessoal que o Padre Friso precisou sair para uma outra atividade. E antes de passar a palavra para o Jorge, destacar algumas falas que vieram aqui no chat do Facebook, Jorge. Aí, se você quiser também já depois incluir dentro da sua próxima resposta, dessa questão que o Valmir levantou, o Raiz Popular comentou o que podemos esperar, então, dessa reabertura precoce com esse achatamento em alta e com a possibilidade de escolas abertas, um colapso diferente? Ele levanta. A professora Adriana Cristina, ela comenta, Adriana Cris, o vírus não entrou no nosso país pela periferia, isso é extremamente triste. A reabertura das escolas agravará tudo, isso sem sombra de dúvida. E tem uma pergunta aqui do Ezio, que a gente até comentou, Jorge, que poderia sair essa pergunta. O Ezio está perguntando, tem como comentar sobre as vacinas que estão sendo anunciadas? E agradeço, então, a participação de todos aqui no chat. Tem um comentário bem interessante, Jorge. O Alfredo, ele comenta, Dom Angélico nos cedia um quartinho escondido para fazermos reuniões estudantis no início dos anos 80. Comentário bem interessante que veio aqui no chat. Então, Jorge, eu passo a palavra para você aí, desse conjunto de perguntas que surgiram. Eu queria começar por essa do Dom Angélico, né? Eu conheci muitos seminaristas do Dom Angélico, e esses seminaristas eram especiais, porque eram todos muito jovens, e alguns deles vinham do interior, e eles, primeiro que eles se divertiam muito, bebiam muito, e aí a gente bebia junto e conversava, e era uma alegria encontrar esse pessoal, mas eles eram extremamente dedicados no trabalho pastoral, né? Seminaristas e tal, mas engajados, né? Isso era um clima de liberdade e, ao mesmo tempo, de compromisso que o bispo incentivava, né? E acho que o padre Friso não quer lembrar isso, mas a verdade é que a igreja também mudou, né, nesse período. Então, infelizmente, digamos que não mudou para melhor, né? E, inclusive, foi o que, de certa forma, abriu espaço para as chamadas seitas, né, que advogam a teologia da prosperidade, né? Existe uma responsabilidade que digamos, da globalização e tudo mais, mas também o próprio trabalho pastoral da igreja, digamos, de cunho mais popular e progressista, vinculado à teologia da libertação, se retraiu, ou foi retraída, né? Isso é outra questão, foi meio que manietada e deu espaço, portanto, ao crescimento do fundamentalismo teológico, da prosperidade, né? Acima de tudo, acima de todos, né? E é o que dá nesses bispos aí que ganham milhões e os seus fiéis acham que é verdade, que tem que ganhar mesmo, né? Porque alguém tem que ganhar alguma coisa, então que seja o próprio bispo. O bispo da prosperidade, certo? Dele, né? A prosperidade dele. Mas, enfim, pegando um pouco a fala do Valmir, eu não tenho nenhum reparo ao que você está colocando, eu acho que essa recuperação é correta, né? A recuperação histórica mesmo de todo o processo, e é mesmo uma realidade, né, que a própria mídia esconde, né? Tentando vincular uma posição dos professores, não a essa posição de defesa da vida e dos próprios interesses dos alunos e das suas famílias, né? Famílias dos professores, famílias dos servidores e famílias dos próprios alunos, né? E tentando vincular isso a
um sem sentido, né, de não querer voltar ao trabalho, coisas desse tipo. Isso escondendo toda essa outra dimensão que você colocou através dessa pesquisa, né, que é o fato de que houve uma superexploração, né, dos trabalhos ditos realizados à distância, mas que acabou exigindo muito mais dedicação por parte do conjunto do professorado, né, para um trabalho com rendimento baixo, porque a maioria dos alunos não consegue acompanhar, não tem mecanismos próprios capazes de... porque o próprio Estado não quis ou não se preocupou em prover. Então, além de tudo, um trabalho ingrato, né, com retorno ingrato. Então, aí é que entra todo esse processo de construção de imagens, né? E eu acho que os professores e os sindicatos dos professores vivem sob uma pressão muito forte, né? Que é essa ideia de que os sindicatos são contra a reabertura por serem preguiçosos ou por serem contra o trabalho. E essa imagem, eu acho que tem que ser contraposta a essa cobrança. É por isso que eu acho que é uma questão de vida e morte dos próprios sindicatos, né, fazer essa volta no sentido de vincular mais claramente, né, a defesa da vida a uma exigibilidade de práticas de governos para que as escolas possam ser reabertas, né? Exigência absoluta em defesa da vida, que é a contenção da pandemia. Isso é o que nos interessa, né? Então, vamos inverter a cobrança. Não, ao invés do professor se sentir cobrado e pressionado, é ele devolver essa pressão junto à sociedade no sentido de propor essa nova equação, que é uma forma de pensar, né? Mas, enfim, o que o governo está fazendo para poder abrir as escolas com segurança? Com segurança. É esta que é a questão, com segurança. Não interessa abrir a qualquer custo. Os pais não querem, porque não querem que os filhos corram riscos e têm preocupação com a possibilidade dos filhos trazerem a infecção para dentro de casa. Isso não é fantasia, hein? Precisa ficar muito claro. Os estudos, todos os estudos com alunos mostram que talvez a faixa de crianças de pré-escolares pode ser menos disseminadora do vírus. Menos. Mas não muito menos. Mas que crianças a partir de 10 anos, e principalmente adolescentes, disseminam mais ainda do que os adultos. Então, isso é uma verdade. E esta é a realidade que os governos eles têm que estar preocupados para não fazer uma abertura à doida, né? É importante que fique claro que alguns estados tomaram medidas de abertura de tal ordem. Vejam bem, Rio Grande do Norte é um exemplo onde a abertura das aulas foi feita com uma legislação que protege o governo de qualquer responsabilidade no caso de mortes de crianças ou de professores. Vejam como é isso. Você obriga a abrir as escolas e você, ao mesmo tempo, se isenta de responsabilidade ao obrigar a abertura das escolas e se ocorrer surtos dentro das escolas que levem à morte de crianças, que o Estado que obrigou a abrir se desresponsabiliza dessa morte e atribui à escola a responsabilidade. Então, imaginem o tipo de conduta que vem sendo adotada. As empresas, né, porque os sindicatos de defesa de interesses das escolas privadas têm pressionado a justiça para fazer abertura na marra, né? E algumas sentenças favorecem essa demanda, mas nem sempre essa demanda judicial dá resultado, porque está mais do que evidente que não é a questão das escolas quererem cada uma a seu custo fazer as coisas, né, a seu modo,
mesmo que prometendo mundos e fundos de vamos testar todo mundo, todos os professores, todas as semanas, né? Essas promessas são promessas vazias, porque eles querem abrir na marra também, né? Então, isso tudo são jogadas. E é por isso que eu acho que é interessante, né, que nesse meio, nesse conflito todo, né, a gente faça esse jogo de associação de interesses com o discurso da defesa da vida, mas cobrando responsabilidades claramente de quem tem que ser cobrado, né? E o exemplo não é só do Uruguai, o exemplo não é só da Dinamarca, de Portugal, são todos os países que abriram em condições de maior segurança, né? E o Estado que acabou pagando o pato nessa história toda foi Israel, né? Porque eles fizeram abertura de forma descontrolada, e esse continua sendo um risco aqui mesmo no Brasil, né? Mas num regime de redução de novos casos muito maior do que aqui a gente está vendo aqui no Brasil. Atenção, isso é importante, né? Mesmo assim, houve o recrudescimento da pandemia e lá eles foram obrigados a admitir que o processo de abertura das escolas, que foi em pleno verão, e aí o ar-condicionado foi usado, né, a todo vapor, né? Houve promoção de eventos coletivos nas escolas, e aí, então, a disseminação aconteceu dentro das escolas e para fora das escolas através dos alunos. Então, isto é um estudo que está... e o próprio governo israelense admite isso, né? O que acontece hoje, e que eu acho que é também importante, é que a maioria dos países, né, hoje, não quer mais retomar as ordens de distanciamento social com eventual lockdown. Eles admitem que o povo se cansou de tal forma, né, dessa necessidade do distanciamento, que eles não vão mais implantar, e eles acham que se implantar vai ser com um custo político e social muito alto, né? Aí, o que faz a Inglaterra, por exemplo? Hoje, né, a Inglaterra quer que as pessoas possam sair, mas elas não podem sair sem máscara e elas podem ser multadas com alguns milhares de euros se descumprirem a ordem de utilização de máscara, né? Então, isso é uma forma de reduzir o controle da pandemia a medidas individuais de proteção. Medidas individuais, que não são desprezíveis, elas têm que ser incentivadas e têm que ser buscadas, mas é só no casamento adequado das medidas individuais de proteção, uso de máscaras, lavagem das mãos, cuidados no contato, a etiqueta da necessária ao tossir ou espirrar, né? Todas essas medidas são contribuições junto com o isolamento e junto com o distanciamento, mas que não abre, não descarta e não deixa de lado a necessidade da ação pública, que é prover todos os serviços dos testes necessários, e o teste é esse do nariz, né, do RT-PCR, não é o furar o dedinho ou fazer teste sorológico, tá certo? E é isto que tem que ser cobrado, né? E cadê? Né? E eu estou querendo que fique claro também, Gonçalo Vecina, ele é professor na Faculdade de Saúde Pública, já foi secretário de saúde, né? Ele é uma pessoa respeitada, e ele denunciou há pouco tempo o governo do estado dizendo que existem testes que foram produzidos em grande quantidade e estão estocados no Instituto Butantan, que não fica longe de Guarulhos, né? E que não estão sendo distribuídos nem para o seu parceirinho, o município de São Paulo, nem para a capital. Como é que é isso? Que história é essa? Né? Isso é um problema, né? Será que está estocando para outras finalidades? Né? Porque se não é para o controle da pandemia, esses
esses testes tinham que estar disponíveis para o governo de Guarulhos, mas o governo de Guarulhos tinha que estar fazendo esses testes e não ficar em uma posição vergonhosa de muito poucos testes e muito poucos diagnósticos, tá? Mas ele tem que ter acesso a esses testes, mas tem que fazer. E tem que ter profissionais treinados para fazer isso. Isso não sai de uma hora para outra. Então, os agentes comunitários de saúde, os técnicos profissionais das unidades básicas têm que ser, primeiro, devidamente equipados com equipamentos de proteção necessários, têm que ser devidamente treinados para fazer esse trabalho de rastreamento e visitas domiciliares com busca ativa de casos e isolamento, né? E isso tudo tem que ser feito, ou já tinha que ter sido feito há muito tempo atrás. Mas o que a gente tem que dizer é que não é tarde demais, né? O que pode ser agravante é que quanto mais você demora para fazer essas coisas, mais você vai cair no limbo. Que é o seguinte, imaginem, aí em Guarulhos, imaginem, só por uma hipótese, né? Este governo, digamos, ele não se reelege. Aí, nós vamos ter cerca de 2 meses de transição de governo, em que essas medidas que tinham que ter sido tomadas há meses atrás, em abril e maio, vão ser postergadas para o ano que vem. Então, aí é mais sofrimento, mais problemas, mais casos, mais mortes. Então, nós, como responsáveis e como defensores do direito à vida, né, nós temos que brigar desde já. Né? E esse é o apelo que eu tenho tentado fazer em todos esses eventos de debate e reflexão sobre a situação da reabertura e volta às aulas presenciais e tudo mais, para que a gente faça essa cobrança. Não é tarde, nunca é tarde demais, apesar de ter sido tomado de forma tardia, mas não vai acontecer se não houver pressão. Eu estou falando com muita força e muita ênfase, se não houver pressão, os governos não vão fazer. Por quê? Porque eles querem sair do primeiro turno para o segundo turno e tudo mais, como se estivessem fazendo tudo o que era necessário. Então, querem sair de cara limpa, cara lavada. E a gente não pode deixar fazer isso, não pode deixar acontecer isso. Né? Nem em São Paulo, nem em Guarulhos, nenhuma cidade grande, nenhuma cidade menor no entorno de Guarulhos, né? Não pode. Esse é o sentido mais importante que eu queria estar colocando, né? Tiago, desculpe, eu queria dizer que o tema, né, de que o vírus entrou não foi pela periferia, foi sim pela população mais bem menos vulnerável que trouxe a pandemia da Europa, né, através de passeios, né, do turismo. E isso realmente começou nos lugares ricos, mas rapidamente se disseminou para os lugares pobres. Né? E o outro item que eu queria estar levantando é esse exemplo muito forte, né, da esperança na vacina. Isso virou uma questão política no mundo todo, né? Não é novidade o fato de Trump ter praticamente monopolizado a produção de vacinas e de várias empresas que são capazes de conseguir produzir uma vacina, digamos, adequada, né? Mas ele quer monopolizar isso, e aí ele não quer que a vacina russa seja válida, seja considerada aceitável, não quer que as vacinas da China sejam passadas como válidas. Então, tem uma briga política que vale em bilhões, porque as empresas privadas que produzem as vacinas e querem ganhar com a vacina, todas elas estão por trás dessa briga, certo? Mas aí é o seguinte, foi feita uma propaganda do governo do estado de São Paulo dizendo que no final do ano já vai ter milhões de doses de vacinas para vacinar a população de São Paulo. E isso tem que ser muito claro, é mentira. Isso não é verdade. Esta vacina
mesmo que seja produzida de forma antecipada, ainda não foi testada de forma suficiente para provar sua inocuidade, quer dizer, que não vai fazer mal realmente para as pessoas que tomarem a vacina, e também a sua eficácia, quer dizer, que ele é capaz não só de provocar mudança nos anticorpos da pessoa, mas sim que essa mudança seja claramente capaz de proteger essas pessoas. Não existe essa prova. E essa prova só pode ser feita com dezenas de milhares de pessoas vacinadas e acompanhadas ao longo de algum tempo. Então, veja como é essa questão, né? Isso também é resultado da politização, no caso, é a briga do Dória contra o inominável. Né? E é mentira. Então, gente, não é para cair em godos desse tipo. E a gente tem que ter muito claro que a literatura internacional recomenda uma certa prudência, por quê? Porque se sabe que possivelmente nenhuma vacina, nenhuma dessas vacinas todas, seja capaz de isoladamente resolver a pandemia. Uma vacina isolada. É muito provável que nós vamos precisar de combinações de vacinas aplicadas em grupos diferentes da cidade ou do país e com uma certa mistura de efeitos para poder controlar a pandemia, que uma vacina única não será capaz. Atenção, além disso, não é uma vacina única, é 2 doses. Não é, a maioria dessas vacinas que estão sendo produzidas exigem 2 doses. Então, gente, não vamos ficar com uma ilusão de que nós podemos controlar a pandemia a partir da vacina. Porque se for esperar a vacina para o controle da pandemia, é mais um ano. Tem que estar muito claro isso. Então, tem que dizer isso. Não podemos esperar a vacina para poder controlar a pandemia. Nós precisamos de ações de governo, ações públicas efetivas de combate à pandemia, sem esperar o milagre da vacina e sem esperar a chamada imunidade de rebanho, imunidade coletiva. Não dá para esperar nenhuma das duas coisas. Legal, Jorge. Jorge, nós estamos caminhando agora para o final da live, nós temos mais 10 minutos. Eu tenho uma informação que é muito importante, que a gente vinculou no sindicato nos últimos dias, porque o Simpro Guarulhos, junto com os demais sindicatos da federação, a FEPESP, nós conquistamos na justiça uma liminar que garante o não retorno às atividades presenciais para os professores do grupo de risco. Então, é importante que os professores no ensino privado saibam que existe uma liminar que garante o teletrabalho para todos os professores em grupo de risco. E aí, Jorge, o que eu queria deixar como essa última pergunta para você é: quem são esses grupos de riscos de fato, né? E aí eu já ia pedir para que você também deixasse as suas considerações finais aí, para a gente ir caminhando aí para o fim de mais uma live. Tiago, a gente conversou antes, né? Estava tentando mais ou menos combinado e tal, e eu me desculpo já de antemão, porque eu acabo estourando todos os combinados. Essa questão eu acho que é importante, sim, né, que ocorram ações desse tipo, né? E eu queria fazer um pequeno comentário. Né? É lamentável a atitude desse desgoverno e desse antigoverno genocida, necrófilo, né, negacionista, ter tirado a Covid como doença profissional ou doença do trabalho. Isso é lamentável. Né? O grande desafio de fazer uma vinculação do trabalho como local de infecção de uma pessoa, no caso, por exemplo, dos profissionais de saúde, ele é bem menos problemático, mas é verdade que sempre houve problemas na legislação de proteção aos trabalhadores, de provar o vínculo entre, né, uma doença de uma pessoa e a condição de trabalho. Isso é uma coisa não é muito simples. Né? Agora, essa medida que o Simpro conseguiu junto à Justiça, ela é de proteção, né,
mas sabendo que a literatura já diz que existem grupos de maior risco, e no mundo todo, a população de maior risco é porque na Itália é a partir dos 70 anos. Né? A maior mortalidade aconteceu acima dos 80 anos. Então, porque na Itália, uma quantidade muito grande de pessoas que morreram tinham mais de 70 anos de idade. Mas no Brasil, houve, com as condições socioeconômicas e condições de vida mais precárias, há um rejuvenescimento das mortes por Covid aqui no Brasil. Então, a nossa população que mais morre, começa a morrer mais a partir dos 60 anos. Então, quais são os outros fatores para além da idade? São doenças que a gente chama de comorbidades, quer dizer, outras doenças crônicas que as pessoas portadoras acabam tendo consequências piores se contraírem o Covid, o vírus. Né? Que tipo de situações são essas? A mais típica é a pessoa portadora de problema pulmonar antigo, crônico, tipo enfisema, bronquite grave, né? A asma crônica, enfraquece o pulmão. E aí, se o Covid entra, ele destrói o restante do pulmão que estava funcionando e a pessoa morre com muito maior frequência e intensidade, com sofrimento forte. Que outro problema? Problema cardíaco. Né? Porque é verdade que o vírus ataca o músculo cardíaco e bagunça a condução elétrica do coração. Ele provoca arritmias. Então, quem já tem arritmia, tem agravamento e possibilidade de morte. Né? Quem tem problemas renais, o vírus ataca os rins também. Então, também é um fator de risco. Obesidade é um fator de risco. Hoje está mais do que provado que muita gente obesa, né, a média de tempo de duração da doença das pessoas idosas é quase o dobro das pessoas não obesas. E a capacidade de disseminação do vírus das pessoas obesas é muito maior, porque, de certa forma, é como se ela acumulasse mais vírus e fosse capaz de contaminar mais pessoas, né, nessa condição, e também tem agravamento da sua doença. Então, esses são exemplos. Agora, atenção, mais uma vez, né? Essa história de que muita gente só consegue saber que está com o vírus porque perdeu a capacidade de cheirar, chamada anosmia, isto é resultado do ataque do vírus ao sistema nervoso, né? Não é ataque dos nervos, é ataque ao cérebro, ao centro olfativo, aos nervos que conduzem a sensação de cheiro do nariz para dentro da cabeça. Isto, atenção, o cérebro pode ser afetado de forma grave também. Então, eu não tenho um exemplo claro de doença prévia neurológica, né? Mas pessoas portadoras de Alzheimer, por exemplo, sabidamente morrem com muito mais facilidade com Covid. Então, algumas doenças neurológicas já está mais do que provado que agravam, né, a Covid. Então, tem restabelecimento desses quadros, né? A maioria das pessoas, quando se restabelece, não tem sequelas. Mas muita gente está tendo sequela grave. Isso não pode ser desprezado. E isso também tem acontecido com jovens. Então, imaginem jovens atletas que tiveram lesão ou neurológica, ou cardíaca, ou pulmonar, e cuja lesão não se recupera com facilidade. Ele vai perder capacidade de desenvolvimento e desempenho esportivo. Isso é verdade. Não é a causa mais frequente de lesões. E também não se sabe quanto tempo dura, mas pode durar muito tempo, como já vem sendo provado com várias pessoas. Então, isso tudo leva a uma única forma correta de enxergar a pandemia. É melhor não se infectar. Sim. É melhor que o governo controle.
Não vamos ficar com essa ideia de que vamos todo mundo se infectar porque aí acaba. Não vai acabar, não. Não é assim. E se fizer essa política, e se a gente assumir esse tipo de postura, muitos dos que estão saindo como se fossem machões, porque não vai fazer mal, não sei o quê, estão pagando pesado custos, tributos, com sequelas graves. Então, não vamos brincar com isso, gente. Então, esse é o convite que eu queria fazer, mais ou menos, né, como final, essa mensagem, mais na linha de que a gente tem que estar com uma sintonia fina, sabendo que os obstáculos e os problemas que nós estamos enfrentando hoje, tanto em termos de mobilização, por causa da própria pandemia, mas também porque o controle da mídia é pesado, que o controle do Congresso está pesado, o Congresso está comprado, boa parte do sistema judiciário também está comprado, né? Este governo está fazendo passeio pela ONU, falando bobagem à vontade, sabe por quê? Porque ele se sente seguro nesse ponto. A este ponto. Então, ele se imagina com controle, respaldo do Exército, o Exército comprado também. Então, gente, não vamos imaginar que é fácil de mudar. Mas a possibilidade de mudança está dependendo da gente unificar o nosso discurso e abordagem deste problema da pandemia e trabalhar o tema da reabertura das escolas com esse enfoque correto. Exigir dos governos as ações necessárias para controlar a pandemia, para que a volta às aulas se dê de forma segura e em benefício do conjunto do professorado, do conjunto dos alunos e de suas famílias. Caso contrário, é mais um tiro no pé. Né? O exemplo de Israel não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido e desprezado. Né? Então, esse é o grande recado que eu queria estar colocando para todos e pedindo mais uma vez desculpas pelo excesso. Legal, Jorge. Aliás, muito obrigado. Eu agradeço em nome da diretoria do Simpro Guarulhos pela sua participação, né, por todo esse conhecimento que você nos trouxe hoje. E para a gente ir finalizando, destacar algumas palavras aqui do chat, alguns comentários. A Adriana comentou: precisamos de uma educação sanitária. O Wagner Osocal aqui nos parabenizando aí pelo debate. Valeu, Wagner. O Ézio também, que nos agradeceu, agradecendo ao Jorge. A Andréia, ela traz mais um comentário aqui. Não é tarde para conter a pandemia, também por isso é cedo para reabrir a escola. Nossa pauta continua sendo a proteção da vida, não a reabertura das escolas. Legal. Cobrança dos governos. Exatamente. E a Eliane, ela faz um comentário aqui para que você nos mande esses dados, para que a gente possa continuar a pressionar, para que possamos pressionar o governo municipal e reafirmar nossa pauta. E dentro dessas informações, para a gente finalizando, eu queria deixar alguns recados aqui para os professores do ensino privado, para que vocês avisem os amigos. Sábado agora, dia 26, nós teremos a Assembleia dos Professores e Professoras da UNG, sábado, dia 26, às 3 horas. Então, se você é professor da UNG ou se conhece algum professor da Universidade de Guarulhos, avise dessa importante assembleia. Nós teremos também a nossa próxima assembleia, que vai debater as questões do retorno, que é a nossa 4ª assembleia virtual, a Assembleia Geral dos Professores do Ensino Privado, será dia 3/10, né, às 10 horas, e será uma assembleia que nós iremos debater essa luta contra o retorno às aulas presenciais neste momento de pandemia. E para pressionar o prefeito, a gente faz um convite. Agora, às 19 horas, o prefeito de Guarulhos irá realizar uma live e a gente está convidando a todos os militantes, professores, a comparecer lá no chat para a gente pressionar o prefeito através dos comentários. Né? Começa bem aí. Uma comentação, né? É uma ação de pressionar o prefeito lá no chat, porque, Jorge, aqui em Guarulhos, diferente de São Paulo, o prefeito ainda não anunciou se vai ter retorno em outubro, se é em novembro. Ele está deixando para a última hora esse anúncio. Então, daqui a pouco, saindo aqui, a gente vai estar lá no chat
do prefeito pressionando ele para a não reabertura das escolas durante a pandemia. E cobrança de ações do governo para controle. Tem que agregar isso. Exatamente. Tá bom? Legal. E é aí que você ganha os pais. Legal. E aqui, não sei se você sabe, Jorge, aqui em Guarulhos a pesquisa mostra que 87% das famílias elas são contra a reabertura das escolas, né? É um número gritante, assim, as pessoas não querem a reabertura nesse momento. E para a gente finalizar, eu queria convidar o Valmir, eu acho que ele vai trazer uma mensagem para a gente aí, uma poesia, A Rosa do Povo, Carlos Drummond de Andrade. Legal, Valmir. Tá fechado. Obrigado, Tiago. Valeu, Jorge. No livro A Rosa do Povo, o Carlos Drummond de Andrade tem um poema muito lindo, muito bonito, que eu gosto muito, e chamado Cidade Prevista. Gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim: guardei-me para a epopeia que jamais escreverei. Poetas de Minas Gerais e bardos do Alto Araguaia. Vagos cantores tupis, recolhei meu pobre acervo, alongai meu sentimento. O que eu escrevi não conta, o que desejei é tudo. Retomai minhas palavras, meus bens, minha inquietação, fazei o canto ardoroso, cheio de antigo mistério, mas límpido e resplendente. Cantai esse verso puro que se ouvirá no Amazonas, na choça do sertanejo e no subúrbio carioca, no mato, na Vila X, no colégio, na oficina, território de homens livres, que será nosso país e será pátria de todos. Irmãos, cantai esse mundo, que não verei, mas virá um dia, dentro em 1000 anos, talvez mais, não tenho pressa. Um mundo, enfim, ordenado, uma pátria sem fronteiras, sem leis e regulamentos, uma terra sem bandeiras, sem igrejas nem quartéis, sem dor, sem febre, sem ouro, sem vírus, um jeito só de viver, mas nesse jeito há variedade, a multiplicidade toda que há dentro de cada um. Uma cidade sem portas, de casas sem armadilhas, um país de riso e glória, como nunca houve nenhum. E este país não é meu, nem vosso ainda, poetas, mas ele será um dia o país de todo homem. O vírus foi por minha conta, viu, gente? Pela leitura. Muito bom. Então a gente vai ficando por aqui. Valeu, Valmir. Obrigado pela participação. Simpro Guarulhos agradece. A Andrea mandou aqui, ó, sigamos na luta e bora cobrar o prefeito. Ainda hoje tem a comentação lá na live do prefeito. Então, como o Jorge falou, uma cobrança contra a reabertura, mas também por políticas públicas de contenção da pandemia, que é fundamental nesse momento, né? Então, agradecer novamente aí. A gente vai ficando por aqui. Sindicato é para lutar. Simpro Guarulhos. Um abraço aí a todos e todas e até breve. Valeu. Valeu a todos. Valeu, Jorge.